Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar, na verdade, nós vamos fazer a correção da nossa provinha, certo? Eu gostaria de orientar o pessoal do oitavo ano que não fique assustado ao ver nono ano aqui em cima, certo? Porque, na verdade, é a mesma prova, certo? Então não tem nenhum problema. Então, você iria começar a iniciar a sua prova colocando seu nome completo. Logo em seguida, você ia colocar a sua turma, ou seja, eram respostas obrigatórias. Para responder a primeira e a segunda questão, vocês deveriam obrigatoriamente fazer a leitura de todo o texto, certo? Esse primeiro texto aí, Pátria, Madrasta, Vil, certo? Madrasta ruim, madrasta terrível, péssima madrasta, certo? Então, isso quer dizer o vil, não é? Vejam, pessoal, que nós temos que o articulista, logo aqui, de cara, nós estamos vendo quem assina esse texto, certo? Então, é a Clarice Zeitel Viana da Silva. Então, quando isso acontece, num texto de opinião, quer dizer o quê? Que esse texto, ele vai emitir as ideias e as opiniões dessa pessoa que está assinando. Então, logo de cara, você vai saber quem é o articulista, certo? Então, baseado no que eu acabei de falar, a primeira questão ela vai perguntar qual o gênero textual, não é, desse texto aí, no qual esse texto está inserido. Então, nós vamos ter o quê? Um artigo de opinião, porque nós vamos ter quem aí? Uma articulista. Alguém que vai articular as ideias e defender essas ideias, certo? Argumentar em favor dessas ideias, ok? Então, nós vamos ter aí letra B. Vocês teriam que marcar a letra B. Já a segunda questão, ela pergunta sobre a tese. Qual é a ideia principal que está sendo defendida pela autora, certo? Então, ela vai bater na tecla sobre o quê? A partir do quê, da ideia, de qual ideia ela vai desenvolver todo o seu texto, não é? Então, ela vai dizer lá, quase no meio, na metade do texto, que o Brasil precisa o quê? Vencer as desigualdades, precisa de mudança. Então, a chave de tudo, então, o que está acontecendo atualmente, ela está criticando, ela tá sendo alvo de críticas por parte da articulista, certo? E o que está bom, ou melhor, o que não está bom, precisa de mudança, precisa ser mudado, ok? Então, você vai marcar a letra A. Então, a tese defendida por ela, a ideia que ela está defendendo, com argumentos, né, falando que a pátria é uma madrasta, né, ela faz aí uma espécie de metáfora, certo? Comparando implicitamente o Brasil a uma madrasta má, certo? Logo em seguida, nós vamos ter aí um outro texto que diz o seguinte: o Ministério da Saúde confirma a decisão de Bolsonaro de não comprar a vacina Coronavac. Então, nós temos aí o quê? O título, no caso é de uma notícia, certo? Então, essa estrutura, fisicamente, vocês olhando para esse tipo de texto, vocês já devem saber que se trata de uma notícia, porque a gente tem o título, tem o subtítulo aqui, ou linha fina, não é? Que, na verdade, é um detalhamentozinho. Então, a gente tem aí, na verdade, o título e o detalhamento mais embaixo, que é a linha fina, ou subtítulo, né? Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou sobre a vacina da Sinovac, referindo-se a ela como a vacina chinesa de João Dória, não é? Então, é uma notícia, vamos dizer que atual, certo? É algo que vem acontecendo agora, que está sendo bem noticiado, essa briga entre o presidente e o governador de São Paulo, porque o governador de São Paulo, na verdade, ele comprou, não é, essa vacina e vai usar a vacina lá da China, não é, de uma empresa chinesa, para a população de São Paulo, e, na verdade, o presidente ele não aprova isso. E aí está uma guerra grande entre eles dois, certo? Então, qual é o objetivo desse texto? A gente tem aí o quê? Fatos, sendo o quê? Noticiados. Ou seja, a notícia ela vai trazer fatos para o leitor. Então, ela vai trazer o quê? Informação, certo? Ela vai informar o leitor
sobre os acontecimentos do cotidiano. Então, lembra que a notícia é um tipo de texto que a gente tem o quê? Uma característica bastante importante, que é a efemeridade. O que é isso, professor? O que é a efemeridade? Ela é passageira, é um tipo de texto que ele é passageiro, porque no outro dia, agora mesmo, com as redes sociais, a cada minuto uma notícia ela vai sendo atualizada instantaneamente, não é? Praticamente no instantâneo. Então, a notícia, agora ela não vai morrendo de um dia para o outro. Às vezes, de uma hora para outra, uma notícia já pode ficar velha, né? Porque vai havendo as atualizações a cada instante. Não é? Por exemplo, quando aconteceu o acidente, né, do Gabriel Diniz, não é? Em que o avião dele desapareceu, não é? Então, sofreu um acidente. Então, tinha aquela esperança deles, né, de todos estarem ainda com vida, porém não foi o que aconteceu. E a cada momento a gente vai atualizando, vai procurando, e ainda não tinha notícia, não é? Eu sei que no final da tarde que encontraram que foi confirmada a morte do Gabriel Diniz, não é? Ou seja, era uma notícia nova, não é? Ela vai se renovando de minuto a minuto, de hora em hora, ou seja, é um texto que ele tem uma cara agora, né? uma configuração agora, mas que daqui a 2 horas já pode ter uma outra informação dentro daquele texto, não é? Então, é um texto passageiro, certo? A notícia de hoje já não vai servir para amanhã ou para depois ou para o mês que vem, certo? A não ser para o professor quando ele utiliza com os alunos para interpretação de texto. Então, nós vamos ter aí na terceira letra A. Quarta questão. O assunto principal do texto está presente em... o que é que ele realmente está noticiando aí, gente? E então, a gente tem que perguntar sobre o que a notícia está falando. Qual o fato está sendo noticiado, certo? Então, a gente vê aí, olha, que o Ministério da Saúde, não é? Confirma a decisão de Bolsonaro de não comprar a vacina da Coronavac. Então, é isso exatamente o que está sendo informado, não é? E é isso que está sendo anunciado logo no título. Então, esse é o assunto principal, é o que eu quero, eu como jornalista, é o que eu quero informar os meus leitores. Então, você vai marcar aí a letra C, não é, gente? O Ministério da Saúde confirma a decisão. Então, você vai marcar a letra C, é o fato, na verdade, é o assunto principal da notícia. Finalizando a prova, nós vamos ter novamente o soneto de fidelidade, que foi um texto que eu trabalhei, foi exatamente, não é? Esse texto eu trabalhei em uma das aulas, então eu quis trazê-lo novamente para a prova, certo? É um soneto muito bonito, tem uma temática muito bonita, que eu gosto muito desse texto, até porque ele é um soneto, não é uma forma clássica que foi revisitada, que foi renovada pelo Vinícius de Moraes, não é? Que vamos dizer que é um autor moderno. Então ele trouxe essa forma lá do século XVI, né, século XV, XVI, ou seja, uma forma bem antiga de se escrever poema. Então ele revisitou como um poema, como um poeta moderno, certo? Então eu gosto muito disso. Na quinta, depois vocês leem, vocês já sabem o conteúdo desse texto, não é? Então, na quinta questão, pergunta o seguinte: nos versos, eu possa me dizer do amor que tive, não é? Que não seja imortal, posto que é chama. Então, aí nós vamos ter o quê? Qual vai ser a figura de linguagem que vai estar inserida nesses versos aqui? Então, a gente, na verdade, nós vamos ter o quê? Uma metáfora. Professor, em que momento eu vou ter essa metáfora? Hein? Em que momento? No momento em que eu faço essa comparação implícita, certo? Em que eu digo que o amor é chama. Ele fala aí, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, ou seja, posto que o amor é chama. Então, a gente também falou sobre isso, sobre essa metáfora, em uma das aulas. Então, é algo que eu revisitei, que eu quis colocar novamente para testar vocês, se vocês tinham prestado atenção na aula, certo?
Então, vocês marcariam a letra D. Última questão, sexta e última questão. No verso, mas que seja infinito enquanto dure, pode-se inferir o quê, gente? Que o eu lírico se refere à intensidade com a qual vivencia o amor. B, que o eu lírico espera que o relacionamento amoroso dure para sempre. Era isso que a gente falou sobre essa passagem aí também, durante as aulas. Não, ele não tinha essa pretensão de que o amor durasse para sempre, não era? Letra C, que o eu lírico está desiludido com o amor? Na verdade, não. Ele sabe que, embora termine, não, ele quer vivenciar esse amor, mesmo que ele tenha essa consciência de que não seja algo que dure para sempre. Letra D, que o eu lírico não garante ser fiel à pessoa amada? Jamais ele faz isso, né? Pelo contrário. Então, a gente tem o que? Letra A, não é? Que o eu lírico se refere à intensidade com a qual vivencia o amor. Então, ele sabe que não dura para sempre, porém, ele diz que vai ser fiel à amada enquanto durar esse amor, não é? E que ele diz que essa questão que o amor é infinito, não é? Essa questão do amor ser infinito para ele é justamente nisso, na intensidade, no quanto ele se dedica à relação amorosa, certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, não é? Dessa revisão, eu espero que tenha contribuído. Quem acertou, na verdade, as questões, a maioria das questões, ou todas as questões, parabéns, certo? Quem não acertou todas, não é? Que, na verdade, vai saber o porquê não acertou e que, na verdade, a gente também aprende com os nossos erros, certo? Um grande abraço da tia, até a próxima aula.